Nós agradecemos, então, ao presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, a Sérgio, aos observadores convidados do Mercosul, e convidamos, então, o Dr. Paulo Schmidt para fazer a sua exposição com o tema Lei 12.395/2011, artigo 29, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, alíneas A a I, o parágrafo 6º, todos eles com o liame com a profissão de educação física. Dr. Paulo Marcos Schmidt, é desnecessário dizer de quem se trata, pela projeção e pelo trabalho feito à legislação desportiva em todo o território brasileiro, é advogado e, entre outras funções, procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol e de outras modalidades, e de várias outras modalidades esportivas. E mais uma vez agradecendo aos internautas as pesquisas, as perguntas e as manifestações. Dentre elas, por exemplo, como poderão assistir às palestras. Os eventos que estão sendo realizados neste auditório, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, estão sendo feitas transmissões ao vivo, cujo acesso pode ser feito pela página eletrônica do Conselho Federal de Educação Física, em www.confef.org.br. Caso queiram digitar direto, www.confef.org.br/FOS 2012. Muito bem, muito boa tarde novamente. Agradecimentos à participação nesse 5º seminário. Dizer que é uma honra, mais uma vez, tentar discutir com a classe, com o profissional, com o acadêmico da área do esporte, da educação física, temas relacionados ao direito, à legislação. O professor Puga, cuja ausência é irreparável também a esse seminário, porque não só é o mentor dessa ideia dentro desse congresso, mas também é aquele que nos impõe desafios para falar sobre temas relevantes à profissão de educação física, relacionadas à legislação para o futuro do nosso país. E eu atentamente ontem na abertura ouvi com muita propriedade o nosso presidente Jorge nos colocar com todas as letras que talvez um dos maiores obstáculos a superar com a realização de grandes eventos no nosso país é o legado, mas não o legado que a gente já desconfia, se toda a sociedade acaba desconfiando que haverá, muito provavelmente, abusos do ponto de vista econômico para construções, infraestrutura, de praças esportivas e de infraestrutura urbana, mas o legado socioeducacional. E esse legado socioeducacional, ele tem um viés com essa modificação da nossa legislação. A Lei 9.615, ela foi recentemente alterada, e as alterações, de várias delas, muito importantes, muito bem-vindas, e outras que não foram muito felizes, algumas até em áreas extremamente de desconhecimento daqueles que acabaram se aventurando em modificar a lei, como na parte da justiça esportiva, que é uma parte importante da nossa lei. Mas, no geral, não há como negar que a nossa legislação avançou. E
E o professor Puga nos lançou um desafio praticamente idêntico a mim e ao palestrante que vai me suceder, que é o que representa a Confederação Brasileira de Clubes, nosso querido Arialdo, que é falar do clube formador. Então a gente combinou que eu vou me ater às questões normativas, legais, e o Arialdo vai fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é falar do dia a dia dos clubes. Porque quando a gente fala em clube formador, e o legislador faz dessa maneira também, vem à nossa mente o clube de futebol. E o clube de futebol, ele é importante, o futebol é uma das nossas mais importantes manifestações culturais, é o nosso cartão de visitas no exterior, sem dúvida alguma, é a nossa paixão, mas nós não vamos sediar só a Copa do Mundo de Futebol, nós vamos sediar uma Olimpíada. E nós temos várias modalidades envolvidas nos Jogos Olímpicos. Eu acho que a gente não devia falar só sobre futebol. A gente tem um dia a dia muito intenso no futebol, nossas leis são muito elaboradas com foco na modalidade de futebol, mas a gente tinha que tentar, na minha opinião, abstrair um pouco da modalidade e tentar deixar um debate abrangente, inclusive o futebol. Por que não o futebol? Também, mas principalmente as outras modalidades. Essa mudança da lei, ela já era esperada há muito tempo e houve um debate intenso sobre alguns temas, e um deles é o clube formador. Como é que nós podemos, no nosso país, acredito que os outros países também tenham a mesma preocupação, principalmente no Mercosul, como os observadores que me antecederam, como é que nós conseguimos compensar aquelas entidades, sejam clubes de futebol ou clubes sociais, que se dedicam à formação de atletas. A nossa realidade no Brasil ainda é uma realidade clubística. Não vamos nos enganar que um dia seremos um país como os Estados Unidos, em que a educação, as ligas escolares, as universidades, que são o centro da formação de atletas, não me parece que esse seja um cenário que consigamos vislumbrar no curto prazo. Não vejo isso. Esse é um discurso muito antigo. A nossa legislação foi pautada para que isso acontecesse, tanto que a nossa Constituição Federal, no artigo 217, fixa como um parâmetro inafastável o apoio e a preocupação do poder público com a prática desportiva e educacional como prioridade de investimento. E a gente não vê isso. A gente vê, não raro, uma atenção voltada com muita ênfase ao desporto profissional e de alto rendimento. Essa é a verdade. Porque são essas manifestações esportivas que têm lugar nos meios de comunicação. É negócio, é poder econômico. Só que há um objetivo para isso, e não precisamos demonizar o desporto de alto rendimento ou o desporto profissional. Não, muito pelo contrário. Há também o que tem de melhor em apoiar, inclusive economicamente, essas manifestações esportivas, porque ao aparecerem mais nos meios de comunicação, os nossos heróis, atletas, abnegados muitas vezes, vindos dos mais diversos clubes, em várias modalidades, e aí eu estou excluindo mesmo o futebol dessa conversa, nós temos um apelo maior para a nossa criança, para o nosso jovem, à prática desportiva. E eu acho que é momento, sim, o Brasil vai sediar em 2016 uma Olimpíada, e vai ser a valorização das nossas competições regionais, das nossas competições nacionais. O Brasil passará a ser cenário de grandes eventos, não preparatórios à Olimpíada, sediando para testar as nossas praças esportivas e também
ninguém vai querer fazer festa para os outros, apenas. Nós vamos querer ter resultado. E a gente está muito focado há alguns anos em medalha, na busca de resultado, mas ela não nasce por acaso, ela nasce desse contexto, de uma formação de atletas. Então, se a gente quer, a gente está até um pouco atrasado nesse tema, porque dificilmente a gente vai conseguir iniciar um trabalho agora nas mais diversas confederações, clubes, entidades, o sistema desportivo nacional, e ter um resultado em 2016. Não vai. Então é aquilo que está em andamento. O que a gente tem que investir, se quiser ter algum tipo de resultado, é naquilo que está em andamento, aquilo que nós podemos trabalhar dos atletas que já estão em formação ou já formados pelos clubes, pelas entidades e priorizados para as seleções nacionais. Esse tema que o Puga nos impôs de uma maneira muito sábia para fazer essa relação com o profissional de educação física, ele é extremamente rico, porque ele rendeu muita discussão no Congresso e nas variadas comissões, porque passou o texto da lei, sobre como compensar aquele clube que forma o atleta, e esse atleta muitas vezes continua ou não naquele clube. No futebol isso é muito, não é raro, é muito comum, muito pelo contrário, é muito comum o atleta não se fixar nas raízes de quem o formou como atleta. Porque chega um momento em que o poder econômico realmente é avassalador e o atleta cede, evidentemente, para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento de bem-estar econômico, social e, enfim, ele cede às tentações de mudar de clube. E com muita justeza. O fato é que a gente não pode deixar aquele que formou o atleta na mão. E é isso que o legislador, é isso que tem de grande modificação também na nossa lei. A nossa lei teve praticamente mais da metade das mudanças focadas no capítulo do desporto profissional. E também uma grande parte, por isso que está em vermelho, porque esse é uma projeção que eu destaco, aquilo que mudou, essa parte do clube formador. Tudo isso é objeto de texto novo. Então a gente tem aqui, num novo texto da lei, o que é um clube formador de atletas. Para ser um clube que forma atletas, seja ele de futebol ou não, obrigatoriamente para o futebol e facultativamente as outras modalidades, é sempre assim na nossa lei, ele tem que fornecer aos atletas, esse é o inciso primeiro, programas de treinamento em categorias de base e complementação educacional. Há uma preocupação de que o atleta não fique lá no clube só treinando, mas que o clube se preocupe com o desenvolvimento educacional, porque de cada 500 atletas que treinam, 1, ou 2, ou 3, ou 10 talvez, conseguem serem aproveitados no desporto de alta performance de rendimento. Então, a lei impõe que o clube, para ser reconhecido como formador, ele tem que se preocupar não só com treinamento, mas com uma formação educacional. Satisfaça cumulativamente, então tem que satisfazer todas essas condições, todas. E a gente pode passar uma a uma, por isso a minha preocupação normativa de focar nessa fala, essa questão normativa. O atleta tem que estar inscrito na federação há pelo menos um ano. Ou seja, o atleta tem que estar em competição, pelo menos regional. O atleta tem que fazer parte do sistema desportivo. Não pode estar lá no clube só na parte recreativa, o treinamento. Não, ele tem que participar do sistema formal. E o sistema formal, gostem ou não, é o sistema federado. Federações, confederações, clubes, ligas, etc.
Ele tem que comprovar que o atleta está inscrito em competições oficiais, como eu disse, as alíneas A e B elas se complementam, e tem que garantir, tem que haver uma garantia, e aí sim, aí o investimento. E por isso que o clube tem que ser compensado, quando o atleta não formaliza ou não pactua o seu primeiro contrato de trabalho com o clube que o formou, ou quando o atleta deixa o clube que o formou. Ele tem que garantir várias assistências. Psicológica, educacional, médica, odontológica, alimentação, transporte, convivência familiar, porque muitas vezes é relegado, o atleta se desloca de grandes centros para clubes e, pura e simplesmente, não há nenhuma preocupação com a convivência familiar. Manter alojamentos, instalações, enfim, adequados à alimentação, higiene, segurança e salubridade. E a importância do profissional, a importância da educação física, além de tudo, tudo tem a ver com a educação física, mas aqui especificamente, o legislador teve uma preocupação com o profissional de educação física, da orientação, com aquele que vai formar o atleta, aquele que vai orientar na formação do futuro atleta, ou daquele que pratica a atividade com vistas ao desporto formal, desporto formal pela nossa legislação é aquele que observa normas nacionais e internacionais de cada modalidade esportiva. Então está lá com todas as letras na lei. Manter corpo de profissionais especializados em formação técnico-desportiva. É o profissional de educação física. Não dá para fazer outra leitura. Porque é técnico-desportiva. Então a formação aqui é do profissional de educação física. É um profissional registrado no sistema CREF-CONFEF. Não dá para a gente falar do fisioterapeuta, do médico, do advogado desportivo. Não, esses têm as suas profissões. Aqui a gente está falando em profissionais especializados em formação técnico-desportiva. E eu até faço a reprodução do que a nossa lei, a nossa legislação garantiu as atividades, as prerrogativas da educação física, do profissional de educação física, daquele que tem que estar registrado, participante efetivo do sistema CREF-CONFEF, que são aquelas atividades que todos aqui, ou aqueles que militam na área de esporte já conhecem, que é coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar trabalhos, programas, planos, projetos, serviços de auditoria, consultoria, assessoria, treinamento, tudo voltado com áreas que têm a ver com atividade física e desporto. Então, no clube formador, não era de se esperar diferente, nós temos que ter o profissional. E eu acho que o clube pode garantir tudo. O clube pode dar tudo para o atleta, do ponto de vista do conforto, das instalações, das assistências, mas se o profissional que lá estiver, que vai fazer a orientação direta ao atleta na prática da atividade, da modalidade, não for um profissional preparado, ou que possa se submeter à responsabilidade perante um sistema, de nada vai adiantar. Então eu vou chamar a atenção desse ponto em particular na mudança da lei. A lei mudou, a lei foi focada no futebol, mas mesmo assim, felizmente, não se esqueceu do mais importante, que é o material humano que vai formar o atleta e garantir a formação do atleta. Não poderia ser diferente que, nesse contexto todo, o clube tivesse que ajustar um tempo destinado à formação, onde não pudesse ultrapassar, no período de formação, 4 horas por dia. Já se fala muito, há algum tempo, os estudiosos dentro da área das ciências e fisiologia do exercício, que o excedente de horas de treinamento acaba em lesão. Isso não é novidade para ninguém. Então, o que se entendeu adequado seriam essas 4 horas diárias. Formação gratuita e as expensas da entidade prática, obviamente. Comprovar que participa anualmente de competições, pelo menos 2 categorias na respectiva modalidade, ou seja, não vale focar exclusivamente só a formação. O clube tem que participar de eventos em 2 categorias.
para evitar a especulação econômica dessa atividade, né, a proliferação de escolinhas sem vínculo nenhum com clubes, ou escolinhas autônomas que se transformam em berços para a exploração da atividade em que o empresário, aquele que se traveste de empresário, explora economicamente a formação do atleta. Então, é preciso que o clube dê essa garantia, participe efetivamente para ele ser considerado uma entidade formadora. E garanta que o período de seleção não coincida com horários escolares. Então, há mais uma preocupação com a educação. O atleta em formação poderá fazer jus a uma bolsa-aprendizagem que não há vínculo trabalhista, vínculo de natureza contratual trabalhista. Essa é uma ideia de tentar recompensar economicamente atletas nesse cenário, nesse contexto. A gente tem programas, inclusive o representante do Ministério do Esporte deve abordar aqui a questão dos Bolsa Atleta, e são programas específicos de governo, e há uma possibilidade já dentro da lei, não só do Bolsa Atleta especificamente, aquele tratado na parte de recursos financeiros, do esporte, mas também aqui a possibilidade dentro da prática desportiva profissional com a formação de atletas. Indenização, primeiro contrato. Isso é extremamente importante, porque se o clube tem que ter uma preocupação com um corpo de profissionais de educação física, assistências das mais diversas, infraestrutura para a formação, esse atleta, quando profissionalizado, quando ele for render efetivamente para um clube, e aqui a gente pode pensar em qualquer modalidade, este atleta fará parte do patrimônio do clube, do acervo econômico do clube. Porque se ele deixar o clube e ele não for participar de competições em que o clube participa no alto rendimento, ou no desporto profissional, ele profissionalizado, assinando contrato formal de trabalho com o clube, este clube fará jus a uma indenização. E essa indenização não pode ser superior a 200 vezes os gastos que o clube teve com a formação de atleta. Então, se eu investir num atleta R$12.000, uma conta básica, R$1.000 por mês, que não é muito, muitas vezes, dependendo da estrutura, é isso mesmo. Se for colocar todos as assistências, esse clube poderá aí cobrar daquele que virá a contratar esse atleta. Futuramente ele fará jus à indenização em até 200 vezes esse valor gasto. Então é justo que se pense assim. Não sei se o montante deveria ser esse, isso tem que ser ajustado no contrato de formação. Isso aqui é uma parte importante, interessa muito a nós da área do direito, mas é importante que o profissional de educação física também saiba que é preciso que tenha um contrato de formação. Não adianta o clube, e eu tenho certeza que o Arialdo vai passar essas instruções aos filiados, não adianta, e vários clubes sociais às vezes perguntam isso, não adianta depois que o clube gastou, que o atleta se transferiu, porque em muitas modalidades isso acontece mesmo, não há um impedimento das transferências. No futebol deveria ter comprovação da indenização, mas nas outras modalidades provavelmente não vai ser assim. Não adianta o clube querer uma indenização se ele não tem o controle contábil daquilo que ele gastou e se ele não tem um instrumento formal que possibilite ele a chegar no montante para pleitear a indenização. E é justamente isso que a gente tem como cláusulas essenciais de um contrato de formação. A identificação das partes, a duração do contrato, os direitos e deveres de cada um, inclusive garantia de seguro de vida, essa é a obrigatoriedade, assistentes pessoais, e a especificação dos itens de gasto, para fins de cálculo da indenização com a formação. Sem isso, você não tem como cobrar. Então, é importante que os clubes façam esses contratos de formação. E o clube terá
um direito de preferência na pactuação do primeiro contrato de trabalho com o atleta, por ele profissionalizado. Então, ele tem o direito de preferência para a primeira renovação. Prazo daí da primeira renovação não poderá ser superior a 3 anos. Além do direito de profissionalizar, aquele que ele está formando, se isso não acontecer, faz jus à indenização, ele ainda tem um direito de uma renovação. Esse é o cenário normativo atual, recente. Se falou muito aqui, o Jorge até comentou da regulamentação da lei. Realmente nós participamos de um amplo debate sobre a regulamentação da Lei Pelé no Conselho Nacional do Esporte, enfim. Eu tenho uma atuação eu, Luciano Ostins e outros colegas, nós atuamos em várias modalidades, junto a várias confederações, e nós também participamos intensamente de alguns pontos para a regulamentação da lei. O fato é que a lei ainda não foi regulamentada, houve a troca do ministro, então isso trouxe certamente vários problemas para o andamento de determinadas ações dentro do Ministério do Esporte, e a gente aguarda para ver exatamente como virá essa regulamentação. O fato é que, independentemente da regulamentação, isso aí já está valendo, vamos dizer assim, porque essas normas são autoaplicáveis, essas normas não são vinculadas à necessidade de uma regulação, de uma regulamentação. Inclusive, nesse ponto específico da formação de atletas, o legislador foi muito detalhista. Então, pouca coisa ficaria nesse ponto para uma regulamentação futura. Entendo eu que é absolutamente autoaplicável, que é equivocada a ideia de fazer um decretão de novo, mas essa é a opção do Ministério, não me compete. Já fui contra, já votei contra na comissão, que eu faço parte do Ministério, mas isso é a opção do Ministério. A gente já, no passado, revogou, esse mesmo governo, esse mesmo partido, revogou um decretão que existia, porque ia muito além da lei, queria regulamentar tudo, e hoje se volta com a ideia de um superregulamento. Essas normas, para mim, são absolutamente autoaplicáveis, e nós temos que, são normas protetivas da formação de atletas no Brasil. Eu vou dizer o que a gente está fazendo no basquete, que é fora do futebol. Nós estamos agora, no mês de março, isso até o Arialdo vai gostar de saber, porque foge um pouco dessa ideia de futebol, e os clubes sociais são atuantes em várias modalidades, inclusive no basquete. Nós estamos promovendo na próxima Assembleia da Confederação de Basquete, que vai ser em março, a publicação do nosso regulamento de inscrição e transferência de atletas. E esse nosso regulamento vai contemplar a formação de atleta, mecanismos de compensação para a formação de atleta de basquete. Nessa linha, adaptado e ampliado, regulado para baixo 20 vezes, não 200 vezes, que é uma outra realidade, é uma outra modalidade, quando não houver norma específica, porque nós estamos fazendo estudos profundos, o regulamento da Sérvia, junto com a Federação Internacional de Basquete, com a FIBA, e lá não se deixa assim muito à vontade das partes, dizer se é 10, é 20, até 200. Lá funciona assim, a federação tem um ranking, o atleta, se é de seleção nacional, estadual, municipal, ele tem um ranqueamento, então aquele atleta ele vale tanto, se ele sair da região norte e for para a região sul. Ele vale tanto, X, dentro do território sérvio. E a gente vai partir para essa ideia no Brasil. A gente vai ranquear todo mundo, a gente vai fazer com que o clube já saiba, um clube de São Paulo, Pinheiros, já saiba quando ele for contratar ou quando ele for tentar a transferência de um atleta de um clube da região norte e nordeste, ele já sabe quanto ele vai ter que pagar. Porque o atleta vai ter um valor específico. É para onde nós vamos. Enquanto a gente não tem esse período de vacácio, esse período de adaptação da lei,
da norma do basquete, que vai acontecer a partir de março, ele vai ter 1 ano para se adaptar. Esse 1 ano é que vai valer até 20 vezes os gastos pela formação. E depois disso, é o período que você vai ranquear, porque isso você tem que fazer junto com todas as federações, com os clubes, é uma participação de todos nesse processo, e daí você vai ter essa formação no basquete, vai funcionar exatamente assim. O texto está pronto, o texto foi aprovado pela Federação Internacional, ele foi quem me auxiliou a fazer esse texto, além de toda a parte diretiva e consultiva da Confederação, foi o diretor da Federação Internacional, o supervisor-geral e técnico, o Zoran, que é uma autoridade nessa área de transferência, uma autoridade que viaja o mundo inteiro para tentar dizer, não, se o Brasil não pode perder atletas para a Espanha e não tem nenhum tipo de compensação, o atleta não ser convocado e não atender a convocação para ele tentar o primeiro contrato na Espanha e depois ele se naturalizar, como acontece em modalidades como o futsal, onde você tem vários Brasil jogando contra o Brasil em vários países quando tem uma Copa do Mundo de futsal. Então isso não pode acontecer no basquete. O basquete está tentando também se organizar, porque se não houver um desenvolvimento regional nos diversos países, a modalidade não cresce. E a gente está crescendo no basquete, a gente entrou em 2009, eu e o Luciano, lá junto com outros colegas na parte jurídica, e nós conseguimos mudar um pouquinho a cara do basquete, já classificando para os dois naipes dos Jogos Olímpicos, e agora a gente vai trabalhar na normatização interna, porque nós temos muitos núcleos de formação de atletas de basquete no Brasil. Então essa é a minha mensagem sobre formação de atletas, ela está em consonância com o que foi dito ontem na abertura, essa foi a ideia, tenho certeza, do nosso mentor, do professor Alberto Puga, a quem eu rendo aqui as homenagens, e agradeço muito mesmo também ao apoio que o Conselho Regional de Educação Física, o CREF, presidido pelo Branco, tem nos dado. E, para finalizar mesmo, eu queria fazer aquela velha... Eu já estou ficando até cansado de falar as mesmas coisas, mas cada vez eu me convenço disso, e muita gente ainda tem essa ressalva no Brasil. No futebol, um dos grandes problemas que a gente tem no futebol brasileiro se chama arbitragem. Recentemente se começou a desconfiar novamente da arbitragem da CBF. Um árbitro anunciou a sua aposentadoria, saiu disparando para tudo quanto é lado, porque aposentado ele já não pode ser alcançado, digamos assim, pela justiça esportiva, apenas seria inócua, mas enfim, a gente vai promover a abertura, já promoveu, na verdade, já pediu instauração de inquérito, ele já foi aprovado, já tem relator, para investigar a comissão de arbitragem da CBF e principalmente se tem algum fundamento a denúncia de um árbitro de futebol que perdeu o escudo FIFA e anunciou sua aposentadoria e disse que tinha muito a provar de que há um grande esquema de corrupção na arbitragem de futebol brasileiro. Eu vou repetir o que eu digo há muito tempo, e disse isso no Congresso Nacional, quando fui perguntado, e vou dizer de novo, ainda tem muita gente que não gosta dessa minha fala. A arbitragem é uma atividade de mediação. É uma atividade em que é preciso ter conhecimento das regras, é preciso ter preparo físico, psicológico, não é viável no panorama normativo atual dizer que ela possa ser uma profissão regulamentada. Porque a nossa lei interna, que é o Estatuto do Torcedor, submete o árbitro a sorteio. Então o sujeito não sabe se ele vai atuar ou não, porque ele tem que ser sorteado. Então não tem como ser uma profissão que você, hoje eu trabalho, hoje eu não trabalho. Ou você trabalha ou você não trabalha. Mas é perfeitamente cabível, e eu acho que a CBF deveria promover, eu já venho tentando isso há algum tempo, um diálogo mais próximo com o Conselho Nacional e o Conselho do Sistema CREF-CONFEF, Educação Física, para fazer com que, dá um basta nisso. Até determinado momento, todos os árbitros estão no quadro. A partir de agora, só entra profissional de educação física. Em todas as modalidades. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu cada vez mais me convenço de que isso é viável, possível e necessário, porque senão acontece o que está acontecendo. Vamos imaginar, que é até o mais provável, de que esse árbitro não tenha provas de todo o dossiê que ele diz que ele tem,
contra, que é mais um sentimento pessoal de retaliação, de revanchismo. O que se faz com ele a não ser no campo judicial? Processo criminal, processo desportivo, na justiça desportiva, mas também se aplicar uma pena, como ele já não disse que não apita mais, que, enfim, o que se faz? Se ele é um profissional de educação física, ele está submetido a um conselho, ele está submetido a um controle da sua ética profissional. E eu acho cada vez isso mais importante, que essa atividade da mediação, da arbitragem, do conhecimento técnico de regra e de preparo físico e psicológico, sensorial, que se aprende na academia da educação física, pudesse isso ser efetivamente acontecer no nosso país. Eu ainda sonho que isso vai acontecer, espero que isso aconteça o mais breve possível, porque eu não vejo outra saída para essa área também. Muito obrigado.